Quantas vezes você já se sentiu preso ao passado, desejando reescrever as suas escolhas? Todos nós, em algum momento, já sentimos o peso de nossos erros. Fique comigo, que hoje no Colo do Pai eu vou te mostrar o que a Palavra de Deus ensina sobre como aprender com os erros e transformar a sua vida. Na vida, nós temos duas certezas. A primeira é que todos vamos morrer, e a segunda é que todos nós erramos. E hoje, no Colo do Pai, nós refletiremos de forma profunda o que a Bíblia ensina sobre os erros e como nós podemos utilizar deles para promover uma genuína transformação em nossas vidas. Para entendermos mais isso, eu te convido a refletir comigo numa passagem que se encontra em Jonas, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, que diz: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. De todas as histórias bíblicas, uma das mais conhecidas é a história de Jonas, um profeta que foi levantado por Deus para trazer poderosas mensagens ao povo daquela época, mas que negligenciou uma instrução clara e objetiva sobre a pregação na cidade de Nínive. Jonas, na sua ignorância, pensando que achava mais do que o próprio Deus se aquele povo ia ou não se converter, decidiu pegar um navio e seguir viagem para um caminho totalmente diferente do que Deus havia estabelecido. Contudo, Deus permitiu uma grande tempestade no local onde ele estava navegando, e ele reconheceu que aquilo só aconteceu por conta da sua desobediência, e então se permitiu ser jogado ao mar e posteriormente foi engolido por um peixe, onde passou 3 dias até que se arrependesse. E ali, nós nivelamos com o contexto da passagem que lemos, onde Deus pela segunda vez trouxe a instrução clara e objetiva para Jonas do que ele tinha que fazer. Muitas vezes nós também somos assim em nossas vidas. Desobedecemos pai, mãe, insistimos no erro, e a Bíblia é recheada de exemplos de pessoas que também erraram, assim como nós, justamente para que nos sirva de testemunho em relação àquilo que devemos ou que não devemos fazer. Abraão, por exemplo, foi mentiroso, mas apesar disso, também foi considerado por Deus como o pai da fé. Sara, a sua esposa, ela duvidou da promessa de Deus de que ela conseguiria engravidar mesmo com uma idade avançada. Jacó enganou seu pai Isaque para obter a bênção de Esaú. Moisés foi um assassino e foi um iracundo. Davi foi assassino e foi um adúltero. Contudo, essas pessoas que acabei de citar, elas tinham algo que o Evangelho tem como premissa fundamental do seu ensino, que foi o arrependimento. E aqui eu desejo frisar uma coisa muito importante. A Bíblia separa a diferença entre remorso, culpa e arrependimento. E a maioria das pessoas confunde sobre isso. Então, para a gente contextualizar o que significa cada uma dessas coisas, eu separei aqui a expressão grega sobre cada uma delas. A palavra grega para culpa é chamada de aitia, que implica a noção da causa da transgressão. Então é quando a pessoa reconhece que ela errou. Por exemplo, Adão se sentiu culpado por ter comido do fruto proibido. Contudo, isso não gerou um fruto de transformação em sua vida, porque ele culpou a sua esposa Eva. E Eva, por sua vez, também sentiu culpa, mas ela culpou a serpente. Então, eles não conseguiram se reconhecer dos seus erros. E a premissa fundamental do Evangelho é arrependei-vos e reconhecei-vos porque é chegado do reino dos céus. Então, a culpa, ela não é um genuíno arrependimento. Na sequência, nós temos a palavra que define remorso, e ela é a palavra grega chamada metamelomai. E o exemplo bíblico que eu trouxe para isso foi Judas Iscariotes. Quando traiu Jesus por 30 moedas de prata, ele sentiu um profundo remorso a ponto de tirar até mesmo a sua própria vida. E a palavra grega para arrependimento, que é o que Deus espera de cada um de nós, é a palavra chamada metanoia, que se refere a uma mudança profunda na mente e no coração. Não somente um reconhecimento do erro, mas uma transformação genuína para que aquele erro não seja mais cometido. E o exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo de Pedro, que apesar de ter negado Jesus, posteriormente ele se arrependeu, transformando a sua conduta e vivendo para Cristo, a ponto de no final da sua vida até mesmo morrer pelo Evangelho. Mas então você me pergunta, como que Deus lida com os nossos erros? E nós temos excelentes notícias por parte das Escrituras em relação a isso. E não é à toa que Evangelho significa boa nova e boa notícia. E para exemplificarmos, eu te convido também a refletir comigo a passagem que se encontra em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, que diz: Não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Provérbios, no capítulo 22, no versículo 8, diz: Quem semeia injustiça, colhe maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Contudo, apesar de Deus utilizar da sua justiça para aplicar a consequência dos nossos erros, Ele também utiliza de misericórdia para nos ajudar a vencermos a cada um deles e conseguirmos ter todas as condições necessárias para que possamos transformar as nossas vidas e vivermos conforme aquilo que Ele nos ordenou. A passagem de 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, diz: Meus filhinhos, estas coisas não vos escrevo para que pequeis, e se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O nosso Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote perfeito, está 24 horas por dia diante do Pai para interceder por cada um de nós. Em Romanos 6, no versículo 1 e 2 diz: Que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda mais nele? Deus, Ele nos permite colhermos aquilo que nós semeamos. Contudo, a sua graça é maravilhosa para nos dar uma nova chance de recomeço. E é importante que nós venhamos compreender que existem muitos falsos ensinos por meio das Escrituras permitindo uma hipergraça. Como se Deus ele fosse obrigado a simplesmente perdoar tudo aquilo que nós fazemos como se não houvessem consequências. E por isso que eu separei essas passagens para mostrar que o que a Bíblia ensina é diferente. Deus sim, sempre nos dá uma nova chance de transformação de vida, sempre nos dá uma nova oportunidade para recomeçarmos. Contudo, Ele é bem categórico dizendo que nós colheremos aquilo que nós semeamos. Um grande exemplo disso é de Moisés, que após os 40 dias em que ele passou em jejum e oração e consagração a Deus, em contato e comunhão íntima com Ele, ele retornou e o povo tinha levantado uma estátua de bronze. E lá, eles estavam adorando aquela estátua porque eles achavam que Deus havia abandonado eles, e Moisés, com as tábuas da lei, simplesmente se enfureceu de tamanha forma a ponto de ter desistido de seu ministério. Ele pegou as tábuas e quebrou as tábuas. Deus, então, permitiu com que ele tivesse um recomeço e fosse restituído de seu ministério. Mas Moisés teve que sofrer a consequência daquilo que ele fez. Deus tinha, com sua própria mão, desenhado as escrituras da lei naquela tábua dos mandamentos. Deus deu novas tábuas a Moisés, mas fez com que ele subisse novamente ao monte, ficasse mais 40 dias e ele escrevesse com as suas próprias mãos a tábua dos mandamentos. Então Deus sim, Ele nos permite sempre recomeçarmos, mas Ele também é justo para que possamos colher os frutos daquilo que nós semeamos de mal. Contudo, Ele também sempre vai nos guiar e nos transformar, porque Ele deixou a nosso serviço um grande ajudador, aquele que é chamado de Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 14, que pois todos os que são guiados pelo Espírito são chamados filhos de Deus. João 14, 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Ele também nos capacita a vivermos uma vida de regeneração e de novo nascimento, como diz em João 3, dos versículos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer na água e no Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E por fim, uma das coisas mais importantes que o Espírito Santo faz é a convicção do pecado. Ele nos traz realmente a capacidade da gente conseguir identificar os nossos pecados, assim como diz em João no capítulo 16, no versículo 8, que fala: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós tivemos de forma prática exemplos de pessoas que erraram e tiveram suas consequências por conta desse erro. Nós entendemos que Deus, ele sempre é misericordioso a ponto de nos permitirmos um recomeço, contudo, ele é justo para nos fazermos colher aquilo que semeamos. Porém, ele nos dá todas as ferramentas espirituais para que, por meio da ajuda do Espírito Santo, nós possamos recomeçar as nossas vidas da forma correta, vivendo verdadeiramente uma boa conduta, conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo uma transformação genuína de caráter, assim como aconteceu com todas as pessoas que verdadeiramente tiveram as suas vidas impactadas pela mensagem do Evangelho. Assim como disse João Batista, nós devemos buscar frutos dignos de arrependimento. Então, para que eu e você possamos viver não somente de lábios professos, mas uma vida genuína com Deus, nós não podemos somente dizer que vivemos uma vida cristã,
mas a cada dia buscar revisar o nosso próprio coração em relação aos nossos erros, corrigi-los o quanto antes, utilizando da ajuda sobrenatural do Espírito Santo de Deus, para que tenhamos um novo caráter, uma nova natureza, para que então, ao fim das nossas vidas, possamos herdar esse maravilhoso e prometido reino de Deus, no qual o nosso Senhor Jesus foi sacrifício vivo para que você e eu pudéssemos herdar. E se essa passagem impactou seu coração de alguma forma, eu gostaria que nesse momento você pudesse fechar os teus olhos para que possamos orar a fim de pedir a ajuda desse grande auxiliador chamado Espírito Santo para converter o nosso coração diariamente a ponto de vivermos uma vida com uma boa e imaculada conduta diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua ajuda e do Teu Espírito Santo, que nos convença genuinamente do pecado, da justiça e do juízo e nos dê toda a capacitação para que por meio da Sua palavra tenhamos a direção personalizada sobre aquilo que temos que fazer na nossa vida e a força para que possamos cumpri-la, assim como ordena a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você conhece alguém que necessita ouvir desta mensagem, de boa nova, de boa notícia, de uma oportunidade de recomeço, eu gostaria que, por gentileza, você pegasse o link desse vídeo e mandasse para essa pessoa. Porque todas as pessoas precisam ser impactadas pela mensagem do Evangelho. Cristo veio, nos trouxe uma nova oportunidade de recomeço. Nós não somos definidos pelo nosso pecado, mas Ele disse para aquela mulher flagra em adultério: vá e não peques mais. E isso que Ele também diz para o meu e para o seu coração. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e te convido para que amanhã, às 6h15 da manhã, você esteja novamente conosco no melhor lugar para você começar o seu dia, que é o colo do Pai. Receba o meu fraterno abraço, que a paz de Deus seja contigo e te vejo amanhã às 6h15.